aí, estudante do segundo ano do ensino médio? Como que você está? Como que está a família? Como que estão as coisas aí? Tomara que esteja tudo bem e tomara que você esteja completamente atento ou atenta à nossa aula de hoje. Olha, para quem não sabe, meu nome é Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula referente a PET 2, semana 5. Então, se você estiver aí com seu pet, já abra lá na semana 5. E se você não estiver, acesse ele pelo portal da Se Liga na Educação. Ou então pegue seu pet impresso e acompanhe comigo essa aula, beleza? Semana 5, não se esqueça. E é justamente nessa semana que a gente trabalha com um conteúdo muito importante para nós estudantes. Para você que está aí no segundo ano, para mim que também sou estudante, para todo mundo que estuda e que faz leituras, porque esta parte, este gênero textual, na verdade, que nós vamos trabalhar hoje, ele faz parte das leituras diversas, que é a referência bibliográfica. A referência bibliográfica, nós vamos ver que é um elemento fundamental para estar presente nos textos. Inclusive, aqui no Se Liga e aí no seu pet, com certeza no finalzinho, tanto da sua apostila, da semana, quanto no final das nossas aulas, vocês sempre veem a presença das referências. E é sobre ela que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos integrar referenciação bibliográfica, a compreensão de textos produtiva e autonomamente, interpretar referências bibliográficas de textos apresentados e referenciar textos e suportes em trabalhos escolares, segundo normas da ABNT. Vamos lá então, galera, olha só. Antes, porém, nós precisamos conhecer um gênero textual que nos ajuda muito na hora de fazer a referência bibliográfica. A referência bibliográfica é o resultado de uma coleta de informações que nós vamos fazer deste gênero textual aqui, que é a ficha catalográfica. Então, a ficha catalográfica, ela nos dá diversas informações estas importantes para que a gente escreva a nossa referência bibliográfica, tá bom? Vamos ver então, vamos conhecer como que funciona isso aqui. A ficha catalográfica é como se fosse a certidão de nascimento de um livro, já que apresenta as principais informações sobre ele. Todo mundo tem uma certidão de nascimento e lá na sua certidão vai ter seu nome completo, onde você nasceu, qual é a cidade que você nasceu, vai ter o nome de seus pais, vai ter uma série de informações que são importantes para a sua vida, assim como a ficha catalográfica. A ficha catalográfica ela vai dizer de informações relativas a como se fosse o nascimento dos livros. É isso que vai estar presente na ficha. Vamos analisar uma ficha juntos aqui, olha só. Nós temos então, veja só a quantidade de informações que nós temos nessa ficha. Vamos analisar uma a uma. Primeiro, a gente tem o CIP Brasil, catalogação na fonte, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Rio de Janeiro. Este nome grandão aqui que a gente leu é o nome do órgão responsável por catalogar este livro. Ou seja, responsável por dar a este livro a catalogação necessária, que vai então registrar. É como se fosse o cartório de registro, tá? A outra informação, Rosa João Guimarães, 1908, pontinho, 1967. Na verdade, não é um pontinho, é um tracinho, tá? O que é isso? Rosa João Guimarães é o nome da autoria da obra. E o nome dele não é Rosa João Guimarães, o nome dele é João Guimarães Rosa. Mas, quando a gente trata de
catalogação e de referenciação bibliográfica, nós sempre vamos utilizar o último nome, colocar uma vírgula e depois utilizar os outros nomes, tá? O meu caso, por exemplo, ficaria Andrade, vírgula, Magno, tá bom? E aqui é o ano de nascimento e falecimento do autor. Infelizmente, João Guimarães Rosa já morreu em 1967, mas deixou aí uma vasta, uma ampla obra literária muito rica e muito importante para o nosso estado de Minas Gerais. Continuando. Grande Sertão Veredas. Aqui nós temos o título da obra. Então, essa ficha catalográfica eu tirei do livro Grande Sertão Veredas, que foi escrito pelo João Guimarães Rosa. Depois nós temos mais informações, olha. Tem 19.ed, minúsculo, viram? Isso aqui é 19ª edição, é a edição da obra. E já já eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da edição. Aqui embaixo nós temos outras informações. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. E isso corresponde à cidade em que o livro foi impresso, a editora responsável e o ano de publicação. Na verdade, é mais do que a cidade onde fica a editora que publicou, que organizou este livro. Como, professor, que este livro saiu em 2001 e o homem morreu em 1967? É aí que entra a questão da edição. É claro que teve uma edição na primeira publicação do livro Grande Sertão Veredas. Porém, as editoras e as pessoas pegam o livro e aí troca a capa, ou o direito autoral daquele livro é da editora A, então ela faz o lançamento. Passa um pouco, a família decide mudar e aí o direito autoral passa para a editora B. Então a editora B ela vai lançar aquele livro novamente. Cada lançamento desse, que troca capa, que troca algumas informações, neste caso aqui não tem troca de informação, porque o autor já faleceu. Mas quando o autor é vivo, talvez ele leia o livro dele mesmo e fala, nossa, acho que aqui pode ser melhor esse parágrafo. Ele vai mudar aquele parágrafo. Quando vai lançar novamente este livro, é uma nova edição. Portanto, esse livro aqui do João Guimarães Rosa já foi editado 19 vezes. Essa versão de onde eu retirei essa ficha catalográfica é a 19ª edição do livro, que foi lançada pela editora Nova Fronteira, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e este lançamento ocorreu no ano de 2001. Entenderam, gente, como que funciona, então, essa dinâmica da ficha catalográfica? É assim que a gente faz uma ficha catalográfica. Na verdade, vou corrigir. Nós, meros mortais, não fazemos ficha catalográfica. A ficha catalográfica é algo que deve ser feito principalmente por quem é formado em biblioteconomia. São essas as pessoas que têm a formação necessária para fazer uma ficha catalográfica. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ah, professor, mas tem uma informação aí que você está deixando de falar dela. Tô não, gente. Vou falar dela agora, que é o ISBN. O que seria o ISBN do livro? O ISBN, gente, é esse númerozinho aqui, olha. ISBN 209-1209-5. Este ISBN é como se fosse a certidão, desculpa, é como se fosse o número do RG do livro. É um registro internacional que todos os livros devem ter. Vamos ver no próximo slide, olha, que eu explico direitinho. O ISBN é um padrão numérico internacional criado com o objetivo de fornecer uma espécie de RG para publicações. Você aí não tem seu RG, o seu CPF, que é um número único.
Ninguém no Brasil vai ter um CPF igual o seu. Pode ser até parecido, mas igual não tem. E o ISBN é um padrão numérico também para identificar aquela publicação em um segmento internacional. Tranquilo? Beleza? Bom, vimos então as informações que são pertinentes para que a gente crie uma referência bibliográfica, não é? Vamos lá, olha. Com essas informações, conseguimos escrever a referência bibliográfica de uma obra. Tudo bem, professor, mas o que é isso exatamente? A Tula pergunta, o que é isso, gente? Para que nós estamos, essa altura da vida do campeonato, nós estamos aprendendo referência bibliográfica? Vamos ver, então, o que é a referência para a gente entender a sua importância, beleza? Vamos lá. Referência, menção rápida de algo ou alguém, ato de mencionar, alusão. E bibliográfica, relativo à bibliografia, lista das obras que servem de consulta ou funcionam como leitura complementar para a criação de um texto. Geralmente, encontra-se no final do livro ou do capítulo. A referência bibliográfica, portanto, é referência a uma ou mais obras que serviram de consulta ou leitura complementar para a elaboração de um texto. Vamos lá, olha. Existem muitas informações que a gente utiliza que não vêm da nossa cabeça. Essa aula aqui, por exemplo, eu utilizei de algumas informações a própria catalogação do livro do João Guimarães Rosa que eu trouxe. Não é uma informação minha, não é uma informação que saiu da minha cabeça. É uma informação já registrada, uma informação que foi feita por alguém. Por isso, vocês vão ver que lá no finalzinho, eu preciso de fazer referência. A minha referência está um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês como que funcionou, tá? Essa referência, ela precisa de estar presente nestes lugares, nestes textos, onde há informações que não saem de dentro da sua cabeça. Se você utiliza como base um livro, se você utiliza como base a internet, se você utiliza como base o texto de alguém, não tem problema, gente, a utilização. Você pode utilizar de outros conhecimentos. Afinal de contas, nós não somos detentores de todo o conhecimento do mundo. Porém, quando eu utilizo deste conhecimento que foi feito por uma outra pessoa, eu preciso de citar este conhecimento. Olha só. Não foi eu que criei esse meme da Tula. Esse meme já existe em algum lugar. Por isso, eu preciso de referenciar de onde que eu tirei. Se você acessar o site, você vai encontrar exatamente este meme aqui. Ele foi criação da minha cabeça? Ele não foi criação da minha cabeça. Portanto, eu preciso de dar créditos para quem é o autor deste texto e memes também são textos, tá? Continuando então. Então, nós já vimos aqui a definição da referência bibliográfica. Ok, já sei o que é, mas ainda não entendi por que estamos estudando isso. A menina, boa, para que é isso? Para que isso, professor? Pelo amor de Jesus, meu filho. Para que nós estamos aprendendo isso? Vou chegar nisso aí agora. Vejam aqui que eu também coloco a referência, olha, porque não foi eu o criador desse meme. Muitas vezes, quando escrevemos o texto, utilizamos informações que não foram criadas por nós mesmos. Por isso, devemos citar de onde retiramos determinadas informações, que é isso que eu acabei de explicar para você. Tem um crime no nosso país que se chama plágio. É um crime mesmo e ele pode, você pode ser condenado a multa ou até mesmo a cadeia. E aí, e o que é o plágio? O plágio é justamente o ato de você tirar a informação de determinado lugar e usar aquela informação como se ela fosse sua, como se você tivesse criado aquela informação. Isso é o plágio.
E isto pode ser resolvido caso você faça a referência bibliográfica dos textos de onde você retirou aquelas informações, tá bom? A partir das informações dadas pela ficha catalográfica de um livro, conseguimos construir as referências. Olha só, então, como que fica a referência com base naquela ficha catalográfica que eu mostrei para vocês anteriormente. Rosa João Guimarães, que é o nome do autor, título da obra Grande Sertão Veredas, 19.ed, que é a 19ª edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. Vamos entender então os detalhes dessa referência. Primeiro, como eu disse, o nome ele começa pelo último nome e depois vem os nomes seguintes, tá? Isso, gente, é uma regra de catalogação, porque é mais fácil identificar os autores quando nós escrevemos o nome dele dessa forma. E outro ponto importante, no caso da referência bibliográfica, com base na ABNT, que já já nós vamos falar dela, o nome sempre deve estar, este primeiro nome, sempre deve estar marcado com uma vírgula e com letras maiúsculas, todo com letra maiúscula. Coloco um ponto e aí coloco o nome, Grande Sertão Veredas. Esses dois pontos estão aqui, gente, porque eles fazem parte do título. O título do livro acompanha os dois pontos, tá? Por isso que eles estão aqui. E coloco, então, o título da obra. Esse título ele pode ter algumas diferenças. Ele pode ser ou em negrito ou em itálico, que é aquela letra um pouquinho tombadinha, tá? Acompanha, então, a edição da obra, sempre neste formato. O número da edição, ponto e ed, ED minúsculo, ponto. Coloque, então, o Rio de Janeiro, que no caso é a cidade, e aí você vai colocar a cidade que for da editora. Esses dois pontos são obrigatoriamente, tá? Você precisa de colocar esses dois pontos quando você vai falar da editora. E aí vem o nome da editora e o ano de publicação desta obra. Tranquilo, galera? Bom, veja então que eu utilizo as informações que a ficha catalográfica traz sobre o livro para poder elaborar a referência bibliográfica da obra de acordo com as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, órgão responsável pela normalização técnica no Brasil e que fornece insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Eu não tenho certeza, mas provavelmente este controlezinho que eu tenho ele aqui na minha mão tem alguma coisa da ABNT aqui. Por quê? A ABNT é a associação que vai normalizar tudo na nossa sociedade que é construído, que é escrito. Então, tem uma regrinha para poder construir isso daqui. Não é construído de qualquer forma, tá? Assim como as referências, que não são feitas de qualquer forma. Elas têm aquelas regrinhas que eu mostrei para vocês. Olha essa ficha catalográfica aqui. Será como que ela ficaria? Eu tenho, então, as mesmas informações que eu mostrei para vocês anteriormente. Neste caso, ficaria da seguinte forma. Eu colocaria aqui o nome da autora em letras maiúsculas, vírgula, o primeiro nome, e aí sim, em letra minúscula. Essa informação, e o dia acompanha, tá, gente? É Raquel de Queiroz o nome dela. Essa informação da ficha, ano de nascimento, falecimento, a gente não põe. Mas eu venho aqui, então, ponto com o título do livro e continuo. Ponto, primeira edição, ponto, Rio de Janeiro, coloco o nome da cidade de onde vem a editora
E aí sim, 2 pontos. Esse aqui é o nome da editora. Coloco a vírgula e acompanho o ano de publicação desta edição. Assim, com essa letra linda, maravilhosa que Deus me deu, que ficaria a referência bibliográfica a partir dessa ficha catalográfica aqui. Tranquilo, galera? Bom, na aula de hoje nós integramos referenciação bibliográfica à compreensão de textos, interpretamos referências e referenciamos textos com base na ABNT. Olha aqui, professor, por que aqui está somente referência sem a palavra bibliográfica? O que é isso aqui? Referência e não tem a palavra bibliográfica? Por quê? Referência bibliográfica ela acontece quando eu estou tratando de livros. Aqui eu tenho sites. Então, olha, quando eu tenho sites, aí eu escrevo somente a palavra referência sem bibliográfica. Muito obrigado, gente, pela presença, pela participação de vocês. E eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!